Hoje é um dia de sentimentos mistos, tá, pessoal? Porque a gente tem um grande jogo pela frente, a estreia no Campeonato Brasileiro. E que loucura, né? Ainda é difícil de acostumar. Que o Brasileirão vai começar em pleno janeiro, misturado com o Carioca, devido à Copa do Mundo, obviamente. Esse ano vai ser uma loucura. Então, além da partida de Brasileirão que a gente vai ter, nesse mesmo vídeo, que apesar de ser um pré-jogo, eu quero reservar um momento para uma despedida que pesa muito no nosso coração. E a gente vai começar por ela, que é a despedida do atacante Keno, que chegou a um acordo com o Curitiba nesta segunda-feira para se apresentar no clube e provavelmente encerrar carreira ao fim de 2026. Que ele vai ficar emprestado ao Curitiba até o fim da temporada. E eu sei que você deve estar pensando, mas é empréstimo, então por que tá despedindo se ele vai voltar? Porque o contrato do Keno se encerra no final de 2026 e o contrato dele com o Coxa também. E tudo indica que o Keno irá se aposentar no fim dessa temporada. Mas, falando aqui da saída dele, ele vai deixar um vazio muito grande, porque o Keno veio ao Fluminense há 3 anos com uma única missão e cumpriu com maestria. Ele foi vencedor por essência e decisivo no momento mais importante da nossa história recente, a Libertadores de 2023. Ninguém vai esquecer as 2 assistências magistrais na final contra o Boca Juniors, que foi ele quem vestiu a camisa de herói naquela noite no Maracanã também. Com a camisa do Fluminense foram 133 jogos, 15 gols e 20 assistência. Mas os números não capturam a identificação, a raça e a entrega na qual ele criou com nossos torcedores. O Keno honrou a camisa do Fluminense, amou estas cores e conquistou os status que poucos têm. Sai como ídolo do Fluminense de uma forma que nem o Thiago Silva saiu, na atual passagem dele, claro. E antes de me despedir de verdade, eu quero deixar um vídeo aqui que o Fluminense postou na Flu TV, emocionante, é difícil não se emocionar também, onde ele ganhou muito ponto com a torcida, cara. Não vou generalizar, mas vou falar por mim então, pelo menos. Ganhou muito mais ponto comigo, cara. De verdade mesmo. Então, fiquem aí com a entrevista. Só agradecer a torcida do Fluminense pelo apoio, pelas palavras que sempre me passaram pra onde eu saia nas ruas. E que eu vou estar de longe torcendo sempre, cara. Foi um clube que eu já falei que vai ser uma família, eu não vou esquecer nunca mais, sabe? Torcedor, pode ter certeza que ele ganharam mais um torcedor de coração, de verdade mesmo, cara. Pra onde eu for, minha família vai estar torcendo por vocês. Meu filho mesmo, liguei pra ele ontem. Comuniquei pra ele que ele ia sair daqui. Ele não parava de chorar, cara. E falou assim, pai, eu virei Fluminense, filho. Eu sou mais um torcedor do Fluminense, eu não quero sair daqui. Então, todo amor que essa torcida sente pela minha saída, acho que eu tenho de coração de agradecer todos, sabe? Minha família é fluminense. Minha mãe, minha esposa, meu filho, meu pai, meu irmão, meus parentes, meus amigos torceram muito por mim quando eu tava aqui, então não vai ser diferente que eu vou sair daqui e vou... Não sei, que vou ter outra trajetória, vou ter outra vida, vou construir outra família, vou ter outra oportunidade em outro clube, mas pode ter certeza que eu vou sempre estar de longe torcendo pro Fluminense. Como o presidente falou, aqui vai ser minha casa, e eu sei que quando eu vim aqui, quando eu parar, eu vou ser bem-vindo, vou ser bem recebido, então pode ter certeza que eu vou vir aqui várias vezes para me assistir jogos, estar aqui dia a dia, porque eu construí uma família aqui, eu não vou esquecer daqui nunca mais. Bom, como vocês puderam ver, né, é muito emocionante. Você vê que ele não forçou choro, sabe? Não foi aquela despedida pragmática, vamos dizer assim, né? Onde é tudo arquitetado, não. Você vê que ele chora de verdade, assim, não hesitou nas palavras.
Ele até tentou segurar o tempo que deu, mas chegou no final ali, você viu que o cara quebrou por completo. Então fica aqui o nosso muito obrigado, Kenaldinho. Todo mundo vai se lembrar e nunca vai esquecer do Kenaldinho quando tá de trança. Esqueça tudo. Então, é a marca registrada dele, pra sempre na história do Fluminense, e a torcida nunca vai te esquecer. Tá num papel no Fluminense que poucos estão. Então, muito obrigado mais uma vez, Keno, e boa sorte na sua temporada no Coxa e que você consiga mais conquistas na sua brilhante carreira. Após esses quase 4 minutos aqui da nossa homenagem pro gigantesco Keno, vida segue, o futebol também. Nesta quarta-feira agora, dia 28, às 7h30 no Maracanã, começa a nossa jornada no Campeonato Brasileiro de 2026. O nosso adversário será o Grêmio. O Fluminense chega animado pela vitória no Fla-Flu e com um histórico positivo como mandante contra o time gaúcho. São 49,65% de aproveitamento, com 18 vitórias em 47 jogos, e a última partida, que foi em dezembro de 2025, foi vitória do Fluminense por 2-1, com 2 gols de Soteldo, a famosa lei do ex. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense tem 3 vitórias contra o Grêmio, 1 empate e 1 derrota. Então é um bom retrospecto, ainda mais o outro retrospecto positivo, que é o Fluminense está invicto dentro de casa, desde que o Zubeldia chegou ao clube, então dá para sonhar com uma vitória tranquila. A equipe de arbitragem para essa partida será Davi de Oliveira Lacerda, com seus assistentes Luanderson Lima dos Santos e Douglas Pacung, que nome muito louco, mas esse nome que tá na tela pra vocês, tá bom? Árbitro de vídeo será o Caio Max Augusto Vieira. E ainda falando do Davi Lacerda, o Fluminense tem um histórico muito positivo com ele também. A gente soma 4 vitórias e 2 derrotas em jogos em que ele apita. E a nossa última vitória, inclusive, foi por 2-1 sobre o Flamengo em novembro do ano passado, em que ele apitou também. Então, mais algo aí pra gente poder abraçar na partida, né, como um dado positivo. E indo para as escalações, o provável Fluminense que vai estar em campo será Fábio Samuel Xavier, James Freitas e René ou Guilherme Arana, Martinelli, Nonato, Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e JK. Válida pela primeira rodada do Brasileirão, que vai ser transmitida pela TV Record, Cazé TV, que são os 2 canais abertos aí que você não precisa pagar para ver. Um em TV e o outro no YouTube, que é a Cazé TV. E a Premiere, que já é pago. Você vai poder ver aí na sua... qual que é o nome? TV fechada, né? E falando da escalação, pessoal, muito boa escalação, tá? Como eu falei no último pré-jogo que teve, vocês lembram quando apareceu o Everaldo ou John Kennedy como titular? O que eu falei? Quando o GE crava que... quando ele não crava nome, por exemplo, põe John Kennedy ou Everaldo, Canóbio ou Santi Moreno, é porque eles não têm certeza de quem vai entrar. Então, ali onde tá René e Arana, pode pintar o Guilherme Arana, né? A gente viu no último jogo aí, que todo mundo achou que ia entrar o Everaldo, mas acabou entrando o John Kennedy. Então, eu vou falar a verdade pra vocês, pessoal. Independente de quem entrar, eu vou dar por satisfeito, tá? Porque o Arana fez uma puta de uma partida, porém, não tá no seu auge técnico, né? Você vê que ele tá recuperando ali a forma após vir de uma lesão bem grave. E o René, pra fazer o café com leite, deixa o René ali quieto. De resto ali, John Kennedy, que finalmente pegou a vaga do Everaldo e que se mantenha, que não fique mais nessa irregularidade aí, que o John Kennedy morda a vaga de fato e consiga pertencer a ela, né, sem ficar oscilando, sem perder a oportunidade, né. E aqui eu não vou entrar muito nesse discurso, que tem gente que fica assim, o JK jogou mal, agora vocês entenderam por que joga o Everaldo. Alguma minoria fala isso. Só que assim, foda-se. Se o John Kennedy não performar, não fazer gol, andar manco, perder uma perna, ele é titular pra mim, tá? Porque o Everaldo não performou durante o ano. Se performou, foram em 8 jogos, que foram os jogos que ele fez o gol, e ele teve 58 chances. O John Kennedy tem no mínimo aí, já que ele jogou outro jogo, 57 chances pra se provar. O Everaldo teve, ele também tem, não é? Então é aquilo. Eu não quero mais esse discurso de, não, mas se o JK jogar mal, o Everaldo fez pivô, o Everaldo pula.
Então troca de esporte, irmão. Vai pra salto olímpico aí, vai pro vôlei. Então futebol não é a praia dele, tá? Falando do Everaldo aqui. Então, que o John Kennedy se mantenha hoje, jogando bem, fazendo gol. E se não fizer, que continue. Porque se o Everaldo entrar, vai tomar vaia, igual tomou no último jogo, e vai saindo a pavoro. A minha única mudança nesta escalação seria tirar o Freitas e colocar o Ignacio, tá bom? Gostaria de ver o Ignacio em campo, porém, não é nenhum apocalipse aí ver o Freitas, porque a gente já imaginava. Já começou mudando o ataque, já tá ótimo. A zaga a gente vai tirando aos poucos aí, igual a gente fez com o Everaldo. Foi na vaia de pouco em pouco, saiu. E eu colocaria o Lescano no lugar do Nonato, tá bom? E deixaria o Martinelli ali como segundo o marcador, vamos dizer assim. Eu gostaria de ver o time jogando com 2 meia atacantes, né? Que no caso é o Lúcio e o Lescano, já que jogou com o Ganso, né? Então pode jogar com esse. E deixa o Martinelli ali de volante raiz, né? Marcador. Pra dar uma chance pro Lescano, porque eu vou continuar batendo na tecla, tá? Eu sei que ele provavelmente não vai jogar durante o ano. Vai ser encostado de novo, que é uma pena. Mas eu vou falar aqui o que eu gostaria. E eu gostaria, sim, de ver o Lescano em campo. E o Nonato, se Deus quiser, longe, desaparecido e sumido. Porque Nonato não sabe tocar pra frente, só sabe defender. No máximo, isso quando não faz cagada. Então, seriam minhas únicas mudanças. Porém, já que estão eles, nada catastrófico também, tá? Seria catastrófico se tivesse Otávio, se tivesse Everaldo, se tivesse o Freitas e o Igor Rabelo. Não, escalação normal e muito boa, tá? Só faria essas pequenas mudanças pra melhorar. E dando uma pequena pincelada aqui no nosso adversário também, né? Não vou elaborar muito porque é um canal de Fluminense, mas o Grêmio tem baixas importantes também, tá? Devido a lesões graves dos jogadores do seu time. Brighton Waite aí em recuperação do rompimento do tendão do Aquiles. O Vila Sante, que tá em recuperação do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que também está fora. O Pavon, o Kahneman, Cristaldo, que teve atuação baixa das expectativas no Grenal, pode perder vaga aí pro Edenilson. Então, a provável escalação do Grêmio pode ser essa daí que tá na tua tela, tá bom? Um time assim, normal, claramente, tirando ali o Arthur e o Carlos Vinícius, que tem jogado pra caramba. Acho que é os únicos pontos ali que o Fluminense tem que abrir o olho. De resto, time comum assim do Grêmio, com todo respeito. E o Grêmio também tá entrando pressionado após levar 4 gols no Grenal, né? Então, pesa. É igual o Fluminense vir a campo agora, imagina. Se o Fluminense entrar a campo com o Everaldo em campo, vindo de 4 gols do Flamengo, porra, galera, não preciso nem falar, né? Então, a expectativa é que a solidez da nossa equipe em casa, aliada ao momento de confiança, faça a diferença e a gente comece com o pé direito. Meu placar, tá? Eu consigo ver aí um 3-1 Fluminense, tá? Contra o Grêmio. Eu acho que o Fluminense fará 3 gols hoje, não vou falar de quem, realmente assim não consigo nem deduzir. Mas sinto o gol do JK aí, pelo momento, por ter feito um gol clássico, né? Vai estar com a autoestima lá em cima e vai terminar de enterrar de vez o Everaldo. Os outros dois, não sei quem pode fazer o gol do Flu. E o gol do Grêmio, porque a nossa defesa é uma merda, né? Então, tirando o James ali, mas o Freitas é uma bomba no relógio e a gente tem que aturar ele, então ele pode fazer uma merda ali a qualquer momento. Então acho que vai ser um golzinho do Grêmio aí, por causa de alguma cagada ou uma bizarrice, porque a nossa zaga é bem ruim mesmo. E bom, falando aqui também, né, pra não deixar passar em branco, que eu quase me esqueci, só passando aqui pra pontuar rapidinho que o Savarino vai estar no banco de reservas, tá? Já pode estrear. Bom, não quer dizer que ele vai jogar. Eu, honestamente, vindo do Fluminense, né, a gente tem muita incerteza se quem chega joga ou não joga, sempre tem desculpa de adaptação, de que isso, de que aquilo. Mas, independente do que for decidido, independente de que se o Savarino jogue ou não, ele estará no banco de reservas e que baita opção no banco, viu, cara? Fazia tempo que a gente não tinha opção no banco tão boa assim. Então, boa sorte aí pro Savarino, caso ele estreie. E que bom, fica aí a informação que ele vai estar no banco de reservas. E pra encerrar aqui, pra deixar mais uma notícia, né? Apesar de ser um vídeo de pré-jogo, faleceu o ídolo Tato, ídolo do Fluminense Futebol Clube, campeão brasileiro em 84 e tricampeão carioca nos anos 80. Eu e você que tá aí provavelmente, né, a grande maioria, provavelmente não conheceu o Tato, não sabe o quão importante ele foi pro Fluminense, né? Então eu não vou ficar aqui sendo hipócrita ou romantizando um jogador que eu não conheci e de fato não tenho afeto, porém eu reconheço sim a importância do Tato, que ele foi
o quanto o sub-40, né, da torcida do Flu, sub-40, sub-50 ali, deve estar chateado aí com essa informação. Pra eles, cara, deve ter, tipo assim, pra nós, posso estar falando bobagem, mas eu acho que é tipo morrer o Conca, talvez. Não falo de habilidade, mas eu falo de importância, né? Um Thiago Neves. Acho que nível do Fred não, mas pode comparar até com o Keno, talvez. Mas é só pra você entender o grau de importância mesmo do que foi o Tato. Então, fica aqui nossos sentimentos. Um homem que fez história aí pelo clube que a gente tanto ama e se fez bem pro Fluminense. A gente tem que agradecer e respeitá-lo também, mesmo não tendo conhecido e visto jogar. Então, meus sentimentos a famílias e amigos e aos fãs do grandioso Tato, e que ele esteja descansando em paz. Então é isso, foi um dia de despedida emocionante para um ídolo que saiu do clube e se despediu dos nossos colegas. Foi uma despedida também do caso do mundo material, né, que foi o caso do Tato. Então foi um dia aí misto de sentimentos, né, mas agora a gente deixa a malinha das emoções num canto e o foco total é no primeiro desafio do Brasileirão. Vamos ao Maracanã com o coração cheio de saudade do Keno, mas com a mente no jogo. Que a garra que ele sempre demonstrou, o espírito time em campo, e que a gente possa sair com uma vitória tranquila, sem preocupação e sem caos. Porque no final é só isso que o torcedor quer. Então, você do YouTube, deixa o like, comenta, compartilha para alcançar mais pessoas e se inscreve no canal, é de graça, ajuda muito o meu trabalho. E você do TikTok, segue a gente rumo a 1.400 seguidores. Conto com vocês aí pra bater essa meta e quem sabe chegar nos 2.000 logo. Vocês são demais, já por terem me feito chegar a 1.300 seguidores. Então curte, comenta também, republica. E vejo vocês no próximo vídeo. E o comentário de hoje vai ser: qual a sua lembrança favorita com o Keno? Eu acho que eu já sei quais muitos vão dizer, mas vai que tem um aí que surpreende, né? Quem sabe o jogo do Inter contra o Beira-Rio, não sei. Mas será um prazer ler a tua opinião. Então deixa aí com a sua lembrança favorita do Keno, qual a sua projeção para a rodada, e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!